Já pensou em investir em ações e receber um dinheirinho por ela na sua conta sem fazer nada todo mês? Pois é, fica aqui que nesse vídeo eu vou te contar 3 ações que pagam dividendos todos os meses. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Mayara, tenho 24 anos e o vídeo de hoje vai ser bem rápido, tá? Bem direto ao ponto, sem enrolação, para te falar 3 empresas que pagam dividendos todos os meses. Isso não é muito comum em ações, isso é comum em fundos imobiliários, por exemplo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e ser notificado para sempre que tiver um vídeo novo, você saber que ele está aqui para poder ver, para agregar valor, e deixa aquele like. Me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e incentiva para continuar trazendo conteúdo realmente de qualidade para vocês. É comum empresas, ações, terem pagamento de dividendos de 3 meses, 4 em 4 meses, mas não mensalmente. São poucas as empresas, tá? Então essas que eu vou te falar, elas pagam dividendos todos os meses. Na verdade, ou é dividendos ou juros sobre capital próprio. Mas aqui, para simplificar, eu vou colocar tudo num pacote só. O juros sobre capital próprio é como se fosse o dividendos, só que descontado do IR, que é o imposto de renda, tá? Mas no final, vai dar na mesma pra gente, investidor, porque é um dinheiro que vai cair na nossa conta sem fazer nada. Dividendos, para quem não sabe, é uma parte do lucro das empresas que ela é obrigada a dividir pelo menos 25% do seu lucro, tá? Entre os acionistas dela como forma de remuneração. Então, assim, empresas estáveis, né? Empresas que distribuem dividendos com frequência são boas porque geram um fluxo de caixa contínuo e tem um crescimento contínuo, né? Tem um lucro legal para poder pegar e dividir entre os seus acionistas. Por que fazem isso? Querendo ou não, é uma forma de atrair mais investimentos, né? Atrair mais investidores, ok? E aí você tira como base, se ela está distribuindo regularmente, é que ela tem uma receita regular, ela cresce regularmente, ela é estável. Então, se ela está gerando bastante lucro de forma constante, tendem a ser boas empresas para poder investir. Elas são atrativas para um investidor justamente para ter esse pagamento de dividendo, mas não tem muita oscilação nessa, né, não tem muita volatilidade no preço das suas ações, tá? Então não é um crescimento exponencial. Tá, você deve ter se empolgado, mas calma, não fica tão empolgado assim, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar por que só pegar os nomes dessas empresas e investir para ganhar uma graninha todos os meses pode ser uma cilada. Fica comigo aqui para não engolir barriga. E o tanto de dividendo médio que a empresa vai pagar por mês é visto como de forma anual pelo indicador chamado dividendo yield, tá? Então, assim, empresas maiores pagadoras de dividendos, no geral, tem um dividendo yield maior. Só que aí a forma de distribuição, se ela vai querer fazer de 3 meses, de 4 meses, de mês em mês, varia de acordo com cada empresa. Isso não tem uma regra, tá? A única regra é que no mínimo ela tem que colocar entre seus acionistas, né? Tem que dividir entre seus acionistas 25% do lucro da empresa. Então, se a empresa, né, se você está investindo numa empresa que você não conhece, que você não estudou, que ela não gerou lucro, você não vai ter a possibilidade de receber essa parte do lucro, né? Esses dividendos. Cara, são todas do setor bancário, tá? O setor bancário é muito estável e gera bastante caixa, né? Tem uma margem líquida de receita bastante legal. Antes de tudo, quero te falar que isso não é uma recomendação e a dinâmica do vídeo vai consistir no seguinte: eu vou falar o nome da empresa, vou colocar um pouquinho sobre ela e falar o tanto de dividendo e o de que ela possui, tá? E alguns dados bem básicos. Antes de ir para a primeira ação, quero te falar o seguinte: eu tenho um e-book do qual eu ensino a escolher as melhores empresas através de 5 análises fundamentalistas que eu considero as mais importantes, tá? E a dividendo yield tá em uma delas.
Então, assim, tô deixando aqui embaixo na descrição. Se você quiser adquirir, clica aqui que é tudo mastigado. A primeira empresa é um bancão, na verdade o maior banco do Brasil. E ele tá não só no Brasil, mas em vários outros países também. Seu valor de mercado é de 43,8 bilhões de reais. Ele tem 4.500 agências no Brasil e no exterior. Tem 46.271 caixas eletrônicos no Brasil e no exterior. É uma empresa multinacional. Ela é negociada na Bolsa de Valores como Itaú 3, Itaú 4. Eu tô falando do Banco Itaú, do Itaú Unibanco. Bom, para quem não sabe a diferença entre terminação 3 e 4 é que uma é ordinária, da terminação 3, e que uma é preferencial, da terminação 4. Bom, se você quiser saber mais sobre isso e não sabe, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo explicando mais direitinho, que não tem problema. Eu faço, tudo bem. E eu já comentei uma vez sobre o Itaú e a Itaúsa. Tô deixando um card aqui em cima passando do vídeo que eu comentei sobre a Itaúsa. Na verdade, eu investi nela na prática. Assiste aqui o vídeo que tem eu comprando ações. Na prática tá muito legal, bem direto. E não, apesar da Itaúsa conter parcela da Itaú, a Itaúsa não paga dividendos mensalmente. Então, quem paga dividendos é o Itaú Unibanco. No dia de hoje, uma ação dela está valendo R$ 26,31. O lucro líquido dessa empresa é 24,6 bilhões de reais. Ela tem um ROI excelente de 17,1%. Isso é muito, muito, muito difícil. Empresas, né, entre 12% e 15% de ROI já são excelentes, então ela tem 17,1%. O valor de mercado dela tá 207,9 bilhões de reais e ela distribui 7,5% de dividendos yield por ano. Isso é mais do que a poupança, tá? Para vocês terem uma ideia. É uma coisa gigantesca. O Banco Itaú, sem dúvidas, é entre os bancões que mais estão preparados para trazer sua tecnologia para o meio digital, né? Ele já tem bastante participação no meio digital e ainda mais com sustentabilidade. Quem não sabe aquelas bicicletas do Itaú que eram distribuídas em São Paulo, acho que ainda está distribuída em São Paulo, mas enfim, é uma das queridinhas, tá? Da Bolsa de Valores, não só por mim, mas por analistas, tá? Isso daí é praticamente padrão. A segunda empresa que eu vou te falar agora é um concorrente direto da Itaú, também é um bancão e ela é muito querida pelos investidores, né, de longo prazo da Bolsa de Valores, justamente por a sua consistência e pagar dividendos mensalmente, sempre dar um lucro alto, justamente por ser um bancão, ser muito sólido. Essa empresa é o Bradesco, negociada também na Bolsa de Valores, com ações ordinárias e ações preferenciais. O código do Bradesco é BBDC4 ou BBDC3, tá? Também fazendo referência a ações ordinárias e ações preferenciais. Vamos lá, ela tem valor de mercado de 199,1 bilhões de reais. A margem de lucro líquido dela é sensacional também, 21,2 bilhões de reais. E ela distribui 7,38% de dividendos anuais. Também é uma excelente pagadora de dividendos e faz essa distribuição mensalmente. Na verdade, ela distribui mais juros sobre capital próprio, tá? A única que eu vou falar aqui que distribui realmente dividendos é o Itaú. Mas no final das contas, dá na mesma pra gente. A terceira empresa também é do setor bancário, só que ela tem atuação regional. Ela atua só no Espírito Santo. Eu particularmente não conhecia esse banco. E ele tem valor de mercado bem inferior aos outros, tá? Ele vale 2 bilhões de reais. Isso quer dizer que faz pouco tempo, né, que ele saiu de uma small cap.
que é uma empresa pequena com baixo valor de mercado. Ela também é uma empresa bem sólida, tem lucros consistentes e ao contrário do Itaú e do Bradesco, que tem um valor de cotação mais elevado, o valor dela é bem inferior a desses bancões. Atualmente, a cotação dela tá R$ 6,17. O valor de mercado dela, como eu já falei, são 2 bilhões de reais. Ela tem um ROI excelente de 13,5% e atualmente ela está distribuindo dividendo yield por ano 4,39%. Ou seja, também é excelente, ainda mais pela cotação dela e pelo valor de mercado dela. Para fechar o vídeo, eu quero ressaltar que isso não é uma recomendação de compras e mais, eu quero te alertar que não é para pegar só esses nomes e sair investindo por serem empresas sólidas, né? Por serem boas empresas. Por quê? Porque você corre muito risco se você não diversificar a sua carteira de ações. Quero que você perceba o seguinte, essas 3 empresas são do setor bancário. Cara, você imagina, nessa crise tá tendo muita inadimplência, querendo ou não. E se acontecer mais algum percalço, né, de desemprego, o setor bancário pode sofrer. E aí essas empresas vão sofrer. Então, se você alocar o seu capital, a sua carteira toda só em cima de empresas de um setor e esse setor tiver uma crise, ponto, sua carteira derrete. Então, diversificar é muito importante, tá? E pensar na hora de investir em ações, não só nos pagamentos de dividendos mensais, mas em toda a estrutura da empresa. Pensar em empresas que pagam dividendos em diferentes épocas do ano para criar sua própria carteira de dividendos em diferentes setores que contribuam para você receber esses pagamentos de forma constante e assim sempre ter um dinheiro pingando na sua conta todo mês. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal que me ajuda muito. Eu me chamo Maiara, é um prazer te ver aqui. Até a próxima!